impedido a sua comunhão com Deus? Esse é o estudo de número 875, aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Comunhão com Deus é estar em oração, é estar servindo, é crescer na intimidade com Ele. O que é que está impedindo você? Vamos ao nosso tema, inimigos da comunhão com Deus. O nosso texto base está em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 9, que diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos chamados à comunhão com o nosso Senhor, e a Bíblia ela nos ensina sobre os nossos inimigos. Muitas vezes o nosso foco é no inimigo humano ou no inimigo espiritual e nos esquecemos dos inimigos que alimentamos dentro de nós e que estão atuando em nós, nos impedindo de termos mais intimidade com nosso Senhor. São muitos os inimigos, mas vamos estudar alguns que atuam em nós, nos impedindo de nos aprofundar na presença do Senhor. A primeira coisa que eu peguei foi o ativismo. O ativismo nos priva da comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com tantas atividades, com tantos afazeres, e isto nos faz adoecer tanto fisicamente como psiquicamente, principalmente porque não vemos os resultados ou os resultados esperados por nós, como por exemplo o reconhecimento desejado, ele não aparece, aí adoecemos. A Bíblia nos dá o exemplo de Marta, irmã de Lázaro, e Maria, Lucas capítulo 10, o verso 40 e o verso 41. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Tem uma versão que diz que Marta estava distraída em muitos serviços, estava aflita por muitas razões e estava ansiosa. Enquanto isso, Maria estava aos pés do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor, como nos fala em Lucas capítulo 10, verso 42. Todavia, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas e esta não lhe será tirada. Jesus afirmou que o melhor é poder buscar a Ele em primeiro lugar, é estar com Ele, aos pés dEle, falando com Ele, se alimentando, aprendendo a palavra dEle. E o nosso Senhor ensinou que na paciência, na tranquilidade, pode estar a nossa força. Isaías capítulo 30, verso 15. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós o rejeitastes. Muitas pessoas rejeitam a tranquilidade por estarem querendo aproveitar o tempo máximo que pode e se esquecem que no tempo de Deus as coisas acontecem. Muitas pessoas não têm equilíbrio, fazem tudo ao mesmo tempo, e o equilíbrio ele é essencial para podermos combater o ativismo. Provérbios no capítulo 3, o verso 21 ao verso 24, Salomão nos ensina assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista,
trarão vida a você e serão enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não podemos ser pessoas ativistas, estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, estar sempre com o nosso tempo ocupado. Outro inimigo da nossa comunhão com Deus são as distrações. Distrair significa falta de atenção e reflexão, descuido. A distração, ela impede, sabe o quê? A nossa dedicação ao Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 7, verso 35, Paulo fala: e digo isto para proveito vosso, não para vos enredar, mas para o que é decente, e a fim de poderdes dedicar-vos ao Senhor sem distração alguma. Tem outra versão que fala: estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Nós precisamos estar servindo ao Senhor, buscando o Senhor. A nossa mente tem que estar ligada com o céu, com as coisas lá de cima. Lógico que é importante algumas distrações, mas não podemos fazer das distrações a nossa forma de viver, o nosso modo de viver. E o Senhor, Ele quer que o busquemos de todo o coração, com um coração sincero, como diz Jeremias capítulo 29, o verso 12, o verso 13, que diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Muitas coisas podem tirar a nossa atenção da oração. Muitas coisas podem tirar o nosso foco de fazer o que agrada a Deus. Quantas vezes nós estamos distraindo com coisas superficiais e até mesmo com preocupações e nos desviando dos ensinos do Senhor. Hebreus, no capítulo 12, o verso 1 e o verso 2 diz assim: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha que interessante, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós não devemos nos esquecer que nós estamos vivendo num campo de batalha espiritual e nós não podemos perder o nosso foco. Nós precisamos combater o que está nos atrapalhando de estarmos olhando fixamente para Jesus, ou seja, nós não devemos tirar o olhar nosso que deve estar em Jesus e estar tão distraído com as coisas daqui desta terra, porque aí nós corremos o risco de perdermos a guerra espiritual e de nos afastarmos do Senhor. A mágoa é outro inimigo do cristão, sabe por quê? Porque mágoa é um sentimento de desgosto causado por uma afronta ou por uma ofensa recebida. Mágoa também é ressentimento, é amargura, é raiva. A mágoa, ela é considerada uma prisão do cristão, o cárcere da alma. O rei Davi, certa vez, ele pediu para o Senhor o libertar. Salmo 142, verso 7, tira a minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome, então os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. Quantas pessoas alimentam a mágoa dia após dia e se justificam e culpam muitas vezes a Deus pelo que aconteceu com ela. A mágoa, a Bíblia nos ensina que
que é uma raiz venenosa que brota, olha, no coração. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz assim: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Precisamos estar sempre em alerta, sempre atentos, porque nós temos um adversário furioso, um adversário que tem por objetivo nos tirar da presença de Deus. Nós devemos cuidar de nós mesmos para não nos separarmos da graça de Deus. Conforme Tiago nos ensina, a raiva, ela não produz a justiça de Deus. Tiago capítulo 1, verso 19 e verso 20 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E quem conserva a ira, a raiva, a mágoa, o ressentimento dentro de si mesmo é considerado uma pessoa tola. Eclesiastes no capítulo 7, verso 9, olha o que diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Quantas pessoas se acham no direito de estarem irados, de estarem ressentidos, de estarem magoados, e a cura para a mágoa, para o ressentimento, para a ira é o perdão. Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo nos ensina: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O nosso amado Mestre Jesus, ele nos ensina que se não perdoarmos quem nos ofendeu, quem nos maltratou, se não perdoarmos aquelas pessoas que têm feito coisas ruins para nós, nós não somos perdoados por ele. Não é bom, não é importante e não é sadio alimentarmos a mágoa no nosso coração. E o Senhor Jesus, ele nos ajuda a perdoarmos aqueles que nos ferem. Tem outro inimigo que eu gostaria de citar nesse estudo, que é o orgulho do homem. O conceito de orgulho é um exagero que alguém faz de si próprio. É uma vaidade, uma soberba, é a altivez. Lucas, no capítulo 18, verso 14, diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar, olha o que acontece, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O orgulho nos impede de termos comunhão com Deus, porque o orgulho nos impede de reconhecermos que estamos errados, que estamos pecando contra Deus. Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Olha que impressionante, o orgulho do homem impede até que as orações dele sejam ouvidas por Deus. Sabe por quê? Porque o orgulho nos afasta de Deus. O orgulho faz o homem ser abominável ao Senhor. Provérbios capítulo 16, verso 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Abominável é o que provoca repulsa, é detestável, é odioso. O arrogante, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele é presunçoso, ele se comporta como uma pessoa superior às outras. Nós não devemos nos esquecer que o Senhor conhece o íntimo de cada ser humano e o Senhor, ele julga os atos dos homens. 1 Samuel capítulo 2, verso 3. Não falem tão orgulhosamente
mente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. A pessoa orgulhosa, ela não reconhece que ela necessita da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor, e o orgulho impede o homem de fazer o bem. Tiago, ele faz uma advertência que me chama a atenção e me traz para refletir sobre o que está dentro do meu coração, e isto é dia após dia. Tiago, no capítulo 4, verso 16 e verso 17, entretanto, estais agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é, maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem que não faz o bem para outra porque a outra não merece, porque a outra ela precisa aprender com os seus erros e deixa de fazer o bem. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus justo, um Deus sábio, um Deus que olha para os outros, e é Ele que julga, e é Ele que age. E o orgulho não deixa o homem se submeter à vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 e o verso 6. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas olha que tremendo, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Se submeter a Deus é uma ordenança, pois a submissão, ela é condição em que se é obrigado a obedecer. É uma sujeição a Deus, é uma subordinação a Deus. Eu preciso me sujeitar a Deus, eu preciso estar em humildade, em obediência, eu preciso estar em submissão. Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos nos submeter ao Senhor, nós não podemos ser pessoas teimosas como foram os israelitas. Segundo Crônicas capítulo 30, verso 8 diz, não sejais teimosos como vossos antepassados. Olha só que interessante. Mas sede submissos a Yahvé, o Senhor, e entrai no seu santuário, que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da sua ira se desvie de vós. Não precisamos e não devemos ser teimosos, mas devemos estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, nos humilhando diante dele, porque é dele que vem a vitória para nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Eu vou começar a concluir. Precisamos vigiar em todo o tempo, precisamos nos lembrar que nós temos inimigos que têm a função, o objetivo, o propósito de nos desviar da presença do Senhor, o propósito de nos impedir de termos comunhão com o nosso Deus. Precisamos nos lembrar do rei Davi, porque o rei Davi, ele fazia um exame minucioso nele e ele pedia para o Senhor fazer um exame minucioso dele e encontrar o que tem afastado tanto eu como você da presença do Senhor. Cada um deve vigiar a si mesmo e deve pedir ao Senhor para que seja conduzido no caminho certo, assim como Davi nos ensina, e para o Senhor tirar de nós tudo aquilo que tem sido o inimigo da nossa comunhão com Ele, que tem nos impedido de estarmos em intimidade profunda com nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça
Faça os seus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque Deus tem alcançado a muitos através das mensagens. E se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.